E aí, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre avaliação no geral e no último vídeo a gente falou sobre modos de falha, análise de efeito, né, sobre como avaliar se um produto está indo num bom caminho ou não. E hoje a gente vai fazer um vídeo aqui falando sobre a otimidade de Pareto, né, e sobre utilidade. Então, o que é o Pareto Optimality, né? Basicamente, né, é uma forma da gente analisar qual que é o ponto ótimo de uma gama de produtos, né? Então, vamos supor que, bom, a gente tem um operador de telefone, por exemplo, né? E a gente tem que tomar a melhor decisão sobre qual plano fechar de uma determinada operadora, né? Então, o que a gente faz inicialmente é plotar, né, em um gráfico todas as alternativas possíveis e aí a gente vai entender, a gente vai conseguir desenhar uma linha, né, que vai determinar meio que o limite de, de cada ponto em relação ao nossa variável analisada. Então, por exemplo, vamos pensar que a gente está analisando o volume de dados em gigas que uma companhia de telefone oferece em relação ao custo por mês, né? E aí, a partir disso, a gente plota esses dados e a gente vai ver que isso vai ter vai seguir meio que como se fosse uma reta linear, né? Mais ou menos. Né? Aí a gente pega mais ou menos o ponto que corta ali essa reta linear e desenha uma reta, como está mostrando essa imagem aqui. E aí a gente vai conseguir entender, né, qual que é mais ou menos a direção de melhoria, né, na medida que a gente vai buscando melhorar o nosso produto. E né, a gente sempre desenha isso um pouquinho acima da nossa gama de produtos disponíveis. Né? É, e aí, né, a ideia né, de fazer um design de Pareto é realmente entender se algo se algo é Pareto óptimo, né, se já está no ponto ótimo, significa que não é mais possível evoluir dentro daquela grama de produtos. E quando a gente quer fazer uma melhoria, né, uma melhoria de Pareto significa que a gente vai fazer algo sem piorar um outro atributo que a gente está olhando, né? Então, quando a gente tem uma alternativa que não é ótima de Pareto, a gente chama isso de dominado pelo Pareto. Enfim, e aí a gente consegue ver, né, basicamente, aí pela imagem que eu coloquei. E aí a gente tem que identificar qual é o melhor design né, a partir disso. Né? A partir da nossa direção de melhoria, a gente tem que indicar qual que é o melhor. E para fazer isso, né, a gente vai entrar aqui no que chama de funções de utilidade. Né? O que são funções de utilidade? Funções de utilidade são uma forma da gente medir o grau de satisfação de uma necessidade no geral. E uma função de utilidade vai justamente expressar isso né, em função das quantidades de interesse. Né? E a gente usa geralmente otimização numérica nas funções de utilidade, né, são chamadas funções objetivas ou funções objetivas, metafunções objetivas, né? E elas podem ser usadas, né? Essas funções podem ser desenhadas, né? De acordo com preferências subjetivas de quem está tomando uma decisão. Então, e elas só são uma forma de você quantificar e tomar uma decisão melhor, né? Então, vamos ver aqui, né? Voltando naquele mesmo exemplo que a gente estava falando de escolher uma operadora de telefone para contratar. Vamos pensar, por exemplo, tem um que oferece 2 gigas por 4 euros, né? E outro que oferece 4 gigas por 6 euros, né? A gente, obviamente, já sabe que tem uma que é melhor daí, né? Porque, pensando em custo-benefício, a gente né, tem uma que oferece mais por menos. E aí, uma vez que você tem isso, né, você começa a desenhar uma reta em cima disso e você consegue avaliar um peso no geral, né? E aí, com você meio que fazendo essa relação de custo-benefício, você consegue tomar uma decisão, porque você meio que definiu uma utilidade, né, em cima disso tudo. Então, você sempre vai escolher aquilo que, com base na sua função de utilidade, tem o maior valor para você, né? E aí você coloca isso no gráfico também, né, como tem essa imagem aqui, e você vai conseguir entender qual que é a melhor decisão a se tomar. A gente estava trabalhando aqui por enquanto, né, com um gráfico que só considerava uma característica, né, um plot, né, a gente só conseguia fazer uma análise 2D. Quando a gente vai para múltiplas colunas no geral, a gente
meio que faz uma soma das características que nos interessam, né? Uma soma ponderada, e aí a gente consegue avaliar um valor, né? Aquele que tiver a maior soma ponderada, né, dos atributos que a gente considerou um peso, é aquele que deve ser tomada uma decisão acerca dele. Outra coisa que a gente pode ver é a função de utilidade em um ADG. Né? Quando a gente tem o nosso ADG com a nossa quantia de interesse e objetivo, né? E a gente precisa minimizar essas quantias de interesse. Só que, quando a gente minimiza isso, a gente também pode, às vezes, enfrentar alguns conflitos de requisitos, no geral. Né? Então, a gente usa, né, as quantias de interesse para escolher aquela que seja... a gente usa, né, a função de utilidade para escolher um valor que seja o menor possível, mas que ainda assim não entre em conflito, no geral. Então, geralmente, quando a gente desenha essas linhas, a gente consegue entender qual que seria a melhor decisão a se tomar. E basicamente, né, assim a gente meio que termina o que a gente definiu como utilidade e Pareto no geral. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos e fui.